Olá, povo meu. Quero, antes de tudo, desejar um ótimo final de semana e espero em Deus que todos estejam bem, debaixo da graça e misericórdia do nosso Deus. Chegamos à reta final da nossa disciplina de profetas menores. Vamos tratar hoje a respeito dos 3 últimos profetas dos 12, do livro dos 12, e acerca dos profetas pós-cativeiro. Então, eu queria começar essa aula de hoje agradecendo ao Senhor. Agradecendo porque é importante que, mesmo em tempos difíceis, nós encontremos oportunidades de agradecer ao Senhor pelas suas ricas misericórdias, pela sua bondade, pelo seu amor. E a palavra de Jeremias, lá no Lamentações, capítulo 3, diz que o Senhor nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. E as misericórdias do Senhor, que foi uma das coisas que veio à memória do profeta, se renovam a cada dia, e elas são exatamente a causa de não sermos consumidos. É por conta dessa misericórdia que eu e você temos a oportunidade hoje de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais acerca da palavra de Deus. Convido você a orar. Senhor, obrigada pelo privilégio de servir, obrigada pelas nossas vidas, obrigada pela provisão em tempos difíceis, obrigada pela saúde de cada um de nós, obrigada pelo cuidado paternal, obrigada pelo teu zelo. Muito obrigada porque não fomos nós que te escolhemos, mas foste o Senhor que escolheste a cada um de nós e nos designou para que possamos ir e dar frutos e que o nosso fruto permaneça, que isso seja real na vida de cada um de nós. Te agradecemos também pela oportunidade nos tempos difíceis de conhecer ainda mais do teu caráter, da tua benevolência, da tua misericórdia, do teu amor. Nos dê a tua graça e a tua compaixão. Além de agradecer, te pedimos humildemente, sara a nossa nação. Sara, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. É no nome do Senhor Jesus que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Então, caminhando para a reta final, nós vamos agora à última parte que compreende a nossa disciplina de profetas menores. Nós vamos tratar agora acerca dos chamados profetas da restauração. Quando você faz um apanhado histórico acerca dos profetas, você vai ver que a maior parte dos profetas no Antigo Testamento falaram antes do cativeiro, muitos deles falaram acerca do cativeiro, porém somente Ezequiel e Daniel profetizam durante o período do cativeiro, e os 3 profetas que iremos tratar a partir de hoje, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os profetas que profetizaram após o retorno do cativeiro babilônico. Então, são conhecidos como profeta da restauração. Nós vamos estudar Ageu e Zacarias, que são quase que imediatos. Alguns acreditam que eles vieram na primeira leva, ou no máximo na segunda leva de judeus que retornam para Jerusalém. E Malaquias vai falar de um tempo posterior ao retorno, de aproximadamente 20, 25 anos, ou até um pouquinho mais. Mas, independente disso, são os 3 os profetas que falam, que são voz profética, voz de Deus, que se levantam após um período muito difícil da história da nação de Israel. E, para começo de conversa, nós vamos começar falando acerca do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele é chamado de o profeta do templo. Talvez a profecia mais famosa do profeta Ageu que você tenha conhecimento é quando ele diz, lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então, Ageu é aquele que se levanta como voz profética para trazer 2 ênfases na sua mensagem, que a gente vai ver, que era a casa de Deus, o templo em Jerusalém, e a descendência davídica, da dinastia davídica. Então, são as 2 principais ênfases da mensagem do profeta Ageu. E aí a gente vai entender um pouquinho, caminhar um pouquinho por esse profeta. Convido você a ter em suas mãos a sua apostila do profeta Ageu, lá na página 27, e abrir a sua Bíblia também em Ageu, capítulo 1, versículo 1. E eu vou ler para você nesse instante. Ageu, capítulo 1, versículo 1 diz: no 2º ano do rei Dário, no 1º dia do 6º mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Salatiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadac, por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo, e o tempo de edificar a casa do Senhor,
esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu, ele é o segundo menor do Antigo Testamento, só perdendo para o profeta Obadias, que só tem 21 versículos. Ageu, ele é o primeiro profeta do período pós-cativeiro babilônico. Depois de retornados à pátria, Ageu volta e se levanta como voz profética com um jargão: assim diz o Senhor, assim como eu acabei de ler agora, esta é a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. Então, ele se levanta como voz profética novamente em Jerusalém. Talvez como um indicativo de que Deus estava se reconciliando com o seu povo, os trazendo de volta à terra, restaurando a cidade, restaurando a liturgia do culto, trazendo renovo para aquela terra. Então, essa palavra do profeta Ageu, ela é de extrema importância para que possamos atentar nesses pormenores. Ageu, juntamente com Zacarias, que foi o seu contemporâneo, foram usados por Deus para encorajar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor em 586 a.C., por volta da última deportação, do último cerco, né, o cerco final, com o qual Nabucodonosor entra com toda a fúria em Jerusalém, destrói os muros da cidade, queima a cidade, mata os seus nativos, destrói o templo, leva os utensílios do templo para a Babilônia, e o restante leva muitos cativos. Então, aquele cerco final que aconteceu em 586 a.C. Ageu, ele tem um ministério relativamente curto. Ele profetiza durante aproximadamente 4 meses. Como é que a gente sabe disso? Porque Ageu, ele tem uma característica muito peculiar no seu livro, porque ele data a sua profecia. Ele fala no 2º ano do rei Dário, no 1º dia do 6º mês, e assim ele vai dando nos indicativos acerca da sua mensagem. Quando você vai lá para o capítulo 2, que é o último capítulo, no versículo 20, ele diz o seguinte: esta palavra do Senhor veio a Ageu pela 2ª vez, no 24º dia do mês. Então, ele tem o hábito de datar a sua mensagem. Então, ele é um profeta cujo ministério foi um ministério relativamente rápido, apenas de 4 meses. A gente vai ver na sequência, Zacarias, ele inicia seu ministério 2 meses após o ministério de Ageu, porém tem um tempo de ministério um pouco mais longo. Ageu, ele só é citado fora do seu livro, no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 6:14. Então, somente o escriba Esdras, que também é um repatriado, um ex-exilado. Alguns dizem que Esdras saiu criança de Jerusalém e foi para a Babilônia, outros dizem que Esdras nasceu na Babilônia. Fato é que Esdras escreve 2 livros, o livro que leva o seu nome, Esdras, e o livro de Neemias. E no seu livro, Esdras, ele cita o profeta Ageu. Alguns eruditos o consideravam membro da classe sacerdotal, lembrando que a cada 7 repatriados, 1 era sacerdote. Então, isso nos denota a expectativa que gerou nesse grupo do sacerdócio em reerguer o templo e em voltar o ofício e a função do templo. Como é que é o contexto histórico do profeta Ageu? O que estava acontecendo? O que a gente precisa entender para entender a mensagem de Ageu? 16 anos já haviam se passado, né? 16 anos antes da reconstrução do templo, um remanescente com aproximadamente 50 mil judeus voltava à Judéia sob a liderança de Zorobabel e Esdras, a fim de pôr em prática o decreto real de Ciro, que está lá em Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2, quando Ciro decreta o retorno. Daniel, lá no capítulo 9, vai dizer: e por entender que se cumpriram o tempo do profeta Jeremias, e aí eles entenderam, e Ciro decreta o retorno dos exilados, né, para repatriar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a política medo-persa de controle dos povos. Em Esdras, capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz: no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino e também o divulgasse por escrito, o qual dizia: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para que ele em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele, suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja vivendo, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, na verdade, sai o decreto por parte de Ciro, o imperador medo-persa, para que eles voltem à terra, e eles voltam com uma missão, a de reconstruir o templo. Ciro havia entendido que ele havia sido levantado como instrumento de Deus para essa função, e eles voltam com essa missão. Além disso, Ciro investe na reconstrução do templo. O que acontece? Quando eles voltam, 2 anos depois, os alicerces do templo haviam sido assentados, entre louvores e lágrimas, conforme Esdras capítulo 3, versículos de 8 a 13, nos relatam. E as expectativas de reconstrução pareciam brilhantes. Porém, na época de 520 a.C., as circunstâncias se revelavam sombriamente diversas. Então, as circunstâncias haviam mudado. Então, eles voltam com essa missão, cheios de expectativa, para reconstruir o templo. Porém, à medida que as dificuldades vão surgindo, essas expectativas vão sendo frustradas e o ânimo vai sendo abalado, eles vão perdendo as forças. Daqui adiante, a gente vai ver alguma das dificuldades que eles enfrentaram na reconstrução do templo. Primeiro, uma das coisas que a gente vai ter muito em Esdras é que os inimigos, aqueles que eram da raça mista dos samaritanos, haviam se colocado contra os judeus durante todo o reinado de Ciro. E quando seu sucessor, Artaxerxes, subiu ao trono, eles conseguiram suspender completamente o projeto. Esdras, capítulo 4, versículo 21. Só para você ter uma ideia, esse novo povo que volta à terra, eles agora são conhecidos como judeus. E aí vem uma dica. Por que judeus? Porque somente Judá passa pelo processo da restauração. Então, judeu é o remanescente de Judá ou sobrevivente de Judá. E só uma nota de esclarecimento, acerca de curiosidade, eles foram chamados judeus pela primeira vez pelos samaritanos de forma pejorativa, né? Então, os judeus nominam, os samaritanos nominam, né, os judeus de forma pejorativa. Então, ele faz essa indicação. Então, esse novo povo agora é conhecido como judeus. 14 anos haviam se passado desde que eles chegaram, e o templo continuava inacabado, e os alicerces haviam sido cobertos de entulho. Então, isso nos dava aí uma conotação de total descaso com o templo do Senhor. Os judeus que haviam sido repatriados pareciam ter aceitado os acontecimentos com resignação quase fatalista, ou seja, não tem o que fazer, como se eles dissessem: ó vida, ó céus, nós tínhamos boa vontade, mas foi impossível realizar. Então, eles aceitaram isso com muita resignação e deixaram para lá. George Robson diz que a apatia tomou o lugar do entusiasmo e o afã de ganhar dinheiro absorveu seu interesse principal, que era o de reconstruir o templo do Senhor. Afinal, foram 70 anos de extrema expectativa para retornarem à pátria e reconstruir o templo do Senhor. Porém, agora, a apatia que tomava o coração deles tomou o lugar de todo aquele entusiasmo e expectativa do início. E ainda, além disso, as prioridades foram invertidas. Quando você lê toda a narrativa de Ageu, você vai ver, eles dão prioridade à reconstrução das suas próprias casas e deixam em segundo plano a casa do Senhor. Quem é o autor? No capítulo 1, versículo 1, você vai reconhecer o autor como Ageu. Há um consenso, não existe nenhuma discussão acerca da autoria de Ageu,
grande parte dos estudiosos, tanto da teologia reformada quanto da teologia liberal, os pais da igreja, assumem a ideia e partem do princípio de que Ageu tenha sido, de fato, o autor do seu próprio livro. Além disso, nada sabemos sobre seu pai, nem sobre o local do seu nascimento. Nada disso a gente sabe. Nosso profeta, o profeta Ageu, ele é a única pessoa com esse nome mencionado no Antigo Testamento. Até então, nunca se ouviu falar de nenhum outro Ageu, a não ser o Ageu, profeta, conhecido como profeta do templo. Alguns afirmam que Ageu conhecera as glórias do templo salomônico. Então, isso nos daria um indicativo de que quando Ageu fora levantado como profeta, por ocasião do retorno da Babilônia, ele já seria aí um idoso de mais de 80 anos. E se ele viu a glória do templo salomônico, significa dizer que ele foi levado cativo para a Babilônia ainda criança. Mas há ainda aqueles que dizem que não foi isso, né? Que Ageu ele teria tido contato na Babilônia com o profeta Daniel, e por conta das narrativas e do que o contou o profeta Daniel, ele sabia da glória do primeiro templo, ele sabia do esplendor do primeiro templo. Então, não existe aí uma concordância acerca do nascimento de Ageu. Se ele foi alguém que nasceu antes do cativeiro e foi levado cativo, ou se ele nasceu na Babilônia e conviveu bem de perto com o profeta Daniel. Algo muito curioso. O nome Ageu significa festivo. É um nome que deriva do termo hebraico ag, que quer dizer festa. A palavra ela é usualmente associada às 3 festas de peregrinação do calendário religioso judaico, ou seja, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então, são as 3 festas que mais levam peregrinos a Jerusalém. E esse termo hebraico ele era a designação dessas festas. Provavelmente, alguns dizem que ele nasceu num dia dessas festas e por isso foi chamado de minha festa. Então, Ageu, do termo hebraico ag, festa, então seria chamado de minha festa. Ageu fala com autoridade, repetindo 5 vezes que ele pregava a palavra do Senhor. Não sei quantos vocês lembram que nas primeiras aulas eu falei que havia uma conotação muito especial na palavra do profeta. E Deus, ele pagava a conta. O profeta falava e Deus pagava a conta. Porque Deus tinha comprometimento com a palavra do profeta. Em contrapartida, nenhum profeta falava nada que Deus não houvesse mandado falar, né? Nenhum profeta de Deus verdadeiro falava nada da parte de Deus que Deus realmente não tivesse mandado falar. E Ageu é uma prova contundente de que ele é o mensageiro da palavra de Deus. Ele não está falando da sua própria palavra, da sua própria vontade, mas ele fala da parte de Deus. Algo muito interessante com relação ao tempo da profecia. A data com que o livro começa deve ter tido grande importância naquele momento, porque naquele dia a voz autêntica do profeta, da profecia, se fez ouvir pela primeira vez na era pós-exílica. Era como se fosse um renovo de coração. Deus está se reconciliando conosco. Deus voltou a falar conosco. Tanto que a gente vai ver mais adiante que a mensagem de Ageu ela foi extremamente positiva e o seu ministério foi um sucesso. Uma outra indicação que nós temos ao ler o primeiro capítulo e o versículo 1 diz que Ageu profetizou no 2º ano do rei Dário, no 6º mês e no 1º dia da semana. Então vamos lá. Rei Dário não é o mesmo rei Dário que levou Daniel para a cova dos leões. Esse Dário, ele era um nome no meio medo muito comum. Então esse aqui seria um 2º Dário, um outro Dário, não o mesmo Dário que levou Daniel para a cova dos leões. No 6º mês e no 1º dia da semana. O 1º dia da semana seria o nosso domingo. Então, era um dia especial, porque era um dia onde os judeus usavam para adorar a Deus. Além do sábado, eles também faziam momentos de culto no 1º dia da semana. E o texto vai dizer que Ageu aparece de forma repentina no ano 520 a.C. E, de igual modo, desaparece. Ninguém sabe dizer da vida antes ou depois da sua pregação. Ele aparece no cenário
de Jerusalém, numa plateia pós-exílica, pós-cativeiro, e da mesma forma que ele aparece, ele também desaparece. Ninguém mais sabe dizer nada a respeito de Ageu. Esse Dário, como eu acabei de falar, não é o mesmo Dário, então não vou voltar a falar disso. Ageu começou a profetizar no 2º ano do seu reinado. Então, nesse período, a reconstrução do templo já estava paralisada, havia aproximadamente 15 anos. E o templo ainda permanecia em ruínas. Nesse ponto, nós entendemos que os judeus tinham apenas lançado os fundamentos e abandonado a obra devido à oposição dos de fora e à desmotivação dos de dentro. Então, na verdade, eu fiz um contraponto dessa narrativa da reconstrução do templo, fiz um contraponto, uma correlação com o nascimento da igreja. Porque aqui você vai ver que eles sofrem tanto pressões externas quanto pressão interna. Houve tanto oposição externa como oposição interna. Houve tanto perseguição vinda de fora como perseguição vinda de dentro. Assim também foi no nascimento da igreja, daquela primeira igreja que a gente tem lá em Atos. Você vai ver ali, levanta-se grande perseguição, então era uma perseguição que vinha de fora para dentro. Em contrapartida, já no capítulo 6 de Atos, no capítulo 7, você vai ver que se levanta um murmúrio entre os cristãos helenistas de que as suas viúvas estavam sendo desassistidas pelos discípulos. E ali, sabiamente, movidos pelo Espírito Santo, os discípulos têm um tino, né? Opa, isso é perseguição. Importa que nós nos dediquemos à oração e o estudo da palavra. Levantemos entre nós 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus. Então, eu vejo um contraponto. Então, onde houver a obra de Deus, a gente não pode ser iludido ao pensar que não haverá oposição. A oposição sempre existirá. E essa oposição ela pode vir tanto de fora para dentro, como ela pode surgir de dentro, do nosso meio, do meio em que nós estamos. Então, é exatamente isso que acontece nesse momento da história. A mensagem de Ageu, em contrapartida, foi poderosa e eficaz, pois após a mensagem de Ageu, os líderes e o povo reagiram positivamente e reconstruíram o templo em um tempo aproximado de 4 anos. Então, se você vê uma história que começa com 20 anos de embargo, em 4 anos apenas eles reconstroem o templo, concluindo essa obra em 516 a.C. Então, isso nos dá uma ideia de que a mensagem de Ageu foi extremamente positiva e Ageu teve um ministério satisfatório, né? Com pontos positivos, e foi um sucesso, foi muito bem sucedido. As principais ênfases da profecia de Ageu. 2 temas ocupam em especial a mente de Ageu. Primeiro, a reconstrução do templo em Jerusalém. E o segundo, o restabelecimento do reinado de Davi. É muito interessante perceber que quando eles retornam, se você fizer uma leitura dos livros de Esdras, Neemias e Ester, e os livros de Ageu, Zacarias e Malaquias, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, eles restauram a cidade, eles restauram o culto ao Senhor, eles reconstroem o templo, eles reconstroem os muros, mas a monarquia nunca mais foi restaurada. Não foi restaurada no fato de que nunca mais eles foram uma nação independente até 1948, já na nossa era, quando eles são reconhecidos nação pelas organizações das Nações Unidas, pela ONU. Mas fato é que isso não era um indicativo de que a dinastia davídica tinha cessado. Havia uma promessa de um reino eterno e o sucessor, o descendente de Davi, enfim se levantaria. Eles precisavam crer nessa promessa. E aí é por isso que a palavra veio a Zorobabel, como ele diz lá no primeiro versículo. Zorobabel, ele era o descendente, ou seria ali o possível sucessor ao reino davídico, ele que se assentaria. Por isso que ele é levantado como governador. Mas era importante que o povo atentasse para a dinastia davídica. O povo que volta para Jerusalém enfrenta muitas dificuldades para cumprir seu projeto de reconstrução do templo. E eu queria aqui rapidamente enumerar algumas dessas dificuldades. Primeiro,
a falta de recursos. É óbvio que um grupo de ex-exilados não possui recursos suficientes para empreender um grande projeto. As pessoas que voltaram enfrentaram de início grande escassez de recursos. É só você ir lá para o livro de Neemias e ver o relato dos irmãos de Neemias. A cidade estava em ruínas, muitos estavam doentes, não muitos pereciam de fome, porque não havia trabalho na cidade. A cidade estava completamente entupida de entulho e o povo estava vazio de recursos financeiros. Foi uma reconstrução do zero, reconstruir das cinzas. E não havia recursos suficientes por parte dos ex-exilados para reconstruir. Embora, eu já falei, que Ciro investiu na reconstrução do templo. Por ocasião de Neemias, o rei de Neemias, o chefe lá de Neemias, ele investe na reconstrução dos muros. Então, Deus levantou os recursos para esse projeto. Em segundo lugar, houve por parte dos samaritanos, aquela raça mista, uma proposta de aliança que foi extremamente mal vista pelos judeus. Porque logo que os judeus chegam, os samaritanos se propuseram a unir-se a eles na reconstrução do templo. Alguns estudiosos entendem que os judeus, dentre as contribuições positivas do cativeiro, o que eles tiveram foi a cura da idolatria. E permitir que os samaritanos participassem da reconstrução do templo seria novamente se enveredar por esse caminho que não deu muito certo. Então, seria novamente se contaminar com a idolatria vigente, até porque o culto samaritano era um culto sincrético, era um culto onde se reuniam inúmeros elementos para adorar tanto ao Deus de Israel quanto a outros deuses pagãos. Então, essa proposta de alianças perigosas que eles recusam veementemente, o que nos leva à terceira dificuldade, que era a oposição hostil que se levantou por conta dessa resistência. Quando os samaritanos foram rejeitados, eles se reergueram como grandes opositores da obra. Quem nunca ouviu falar de Sanbalat e Tobias, os personagens do livro de Neemias, que num dado momento da obra mandam cartas para o rei dizendo que havia ali um complô por parte dos judeus e eles conseguem embargar a obra por mais de 15 anos. Então, essa oposição que veio de fora para dentro, na tentativa de embargar a obra. Então, rejeitados os samaritanos. Nesse tempo também, por ocasião, ali do período interbíblico, que os samaritanos, parece que como uma resposta a essa rejeição de ajudarem na reconstrução do templo, constrói um templo no Monte Gerizim, que é o templo do qual a mulher samaritana vai falar com Jesus lá em João capítulo 4. Nossos pais adoram nesse monte, vós no templo em Jerusalém. Aonde é o lugar certo da adoração? E Jesus diz, nem lá e nem cá, porque importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Uma quarta dificuldade que eles tiveram que enfrentar era com relação às lembranças do antigo templo. Muitos dos repatriados, eles foram exilados que viram a glória e o esplendor do templo salomônico, do templo construído por Salomão. Eles conheceram as glórias do primeiro templo. O suntuoso templo construído pelo rei Salomão ainda estava vivo na memória de alguns deles. Jamais poderiam fazer novamente algo semelhante. Isso causou neles uma frustração. Lançavam-se agora em um projeto bem mais modesto e alguns se sentiram desencorajados a abraçar essa nova empreitada, ou seja, sentiram-se desestimulados. Não havia estímulo suficiente, motivação suficiente para fazer uma obra tão modesta. E é nesse contexto que Deus levanta Ageu ao dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Tenho certeza que você tem algumas dúvidas a respeito dessa profecia de Ageu. E aí eu queria, baseado nisso, passar um trabalhinho de pontinho do profeta Ageu. Lembrando que os trabalhinhos de pontinho não são obrigados a fazer, porém fazem uma extrema diferença na sua nota final. Então, se você fizer, você vai estar ganhando em conhecimento e em notinha lá, um pontinho lá extra para você somar a sua média final.
Então, tem duas perguntas dentro desse trabalho que você pode, de forma bem resumida, responder. Com a ajuda de um bom comentário exegético, de um bom comentário, você vai responder a duas perguntas. Por que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro? Então, vamos lembrar aí. Agora nós estamos falando do templo, que foi reconstruído por Zorobabel, e do primeiro templo construído por Salomão. Por que o profeta diz que a glória do templo de Zorobabel seria maior do que a glória do templo de Salomão? Quero lhe dar uma dica. É necessário que você volte à narrativa lá de 2 Crônicas, capítulo 6 e 7, para entender como é que se deu a inauguração do templo, para você entender esse aspecto da glória de Deus no templo. E aí, a segunda pergunta. Em que consistia a glória do primeiro templo e em que consiste a glória da última casa? Então, eu queria que você fizesse esse paralelo e esse comparativo. Caminhando, passando mais adiante, antes da gente dar continuidade, quero dizer a você que se você tiver alguma dúvida, algum comentário, use qualquer um dos nossos canais e a gente pode estar aí sanando essas dúvidas aí, conversando a respeito, tá bom? Passemos agora para o profeta Zacarias. Zacarias começou a profetizar depois, 2 meses depois do profeta Ageu. Porém, teve um ministério mais longo. A Bíblia lá em Zacarias, capítulo 1, versículo 1, vai nos dar um indicativo acerca de quem é Zacarias. Só para você ter uma ideia, existe aproximadamente 30 Zacarias na Bíblia. Então, existe aí, fora o Zacarias que nós trataremos a partir de agora, existe mais aproximadamente 28, 29 Zacarias que a Bíblia nos fala. Mas esse Zacarias, especificamente, diz assim, profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Então, isso nos leva a que Zacarias ele era filho de Berequias, que era filho de Ido, portanto, neto de Ido. Então, ele dá aí uma genealogia partindo do seu pai até o seu avô. Alguns acreditam que Zacarias faz isso porque o seu pai havia morrido. E aí a descendência sacerdotal tenha passado do avô diretamente para ele. Juntamente com o seu contemporâneo, Ageu, Zacarias tinha por alvo, quer dizer, o objetivo principal, o propósito principal da mensagem de Zacarias era encorajar os judeus na obra de reconstrução do templo. Reconstrução essa que estivera suspensa desde o primeiro ano de Ciro, em 538 a.C. O comissionamento de Zacarias lhe foi dado no segundo ano de Dário, ou seja, no mesmo tempo em que foi comissionado o profeta Ageu. Ou seja, 16 anos depois que os judeus, pela permissão dada pelo decreto de Ciro, começaram a retornar à Palestina. Portanto, a data aproximada é de 520 a.C. Nascido de uma família sacerdotal, no cativeiro, os estudiosos assumem que ele é nascido no cativeiro, se tornou um profeta que retornou a Judá, teve o seu comissionamento e retorna a Judá como profeta. Este é considerado pelos estudiosos, no caso agora do livro de Zacarias, como o livro mais obscuro dos 12. Né? Porém, ele é um livro que, dentre os 12, um dos mais citados no Novo Testamento, pelos autores do Novo Testamento. Só para você ter uma ideia de quantas citações existem de Zacarias no Novo Testamento, são cerca de 71 citações. 31 dessas 71 estão no Apocalipse. E as outras restantes encontram-se nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E todas elas fazem respeito ou estão direcionadas à última semana, a semana da paixão do Senhor Jesus. Então, embora seja um livro obscuro para a maioria dos estudiosos, ele é o mais longo dos 12. Ele também foi muito usado, talvez o livro dos 12 mais usados no Novo Testamento. Isso nos dá uma conotação da importância do profeta. Entre os profetas menores é o que faz mais uso de símbolos para transmitir a sua mensagem. Fazendo coro aí com o profeta Ezequiel, o profeta maior, ele é um dos profetas menores, ele é o que faz mais uso de linguagem simbólica.
de visões para transmitir a sua mensagem, o que requer de um estudante uma análise mais profunda, para talvez não incorrer no erro de dizer algo que não foi a intenção original do autor. Zacarias, entre os profetas menores, ele é considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento, devido ao seu caráter escatológico. Então, para isso, a gente precisa entender primeiro o que é literatura apocalíptica, né? E segundo, o que é caráter escatológico. Então, se você olhar aí, quando você volta lá para os profetas maiores, quem tem essa característica de literatura apocalíptica, de caráter escatológico, é o profeta Daniel, dos profetas maiores. E dentre os profetas menores é Zacarias. E o que seria a literatura apocalíptica? Ela é uma literatura que surge um tempo depois da Babilônia, com a intenção de falar acerca das coisas do fim. Além disso, escatológico é o estudo acerca do fim. Então, ele traz aí um panorama apocalíptico e escatológico da história. A partir do capítulo 8, aproximadamente, de Zacarias, até o capítulo 14, o seu propósito é um propósito apocalíptico e escatológico. Além disso, ele também faz coro com os profetas Miqueias e Isaías no caráter do evangelho, na mensagem do evangelho. Ele também é considerado um dos profetas messiânicos, mais messiânicos do Antigo Testamento, juntamente com o profeta Isaías e o profeta Miqueias. Os ouvintes de Zacarias. Primeiro, as profecias de Zacarias foram transmitidas para o povo de Jerusalém, que ainda trabalhava para reconstruir suas vidas e a sua fé após o período do exílio babilônico. Então, a quem ele quer chegar aos ouvidos, a alcançar o coração, são os ouvintes, são aqueles que foram repatriados, recém-chegados da Babilônia. Número 2, ao longo dos 14 capítulos, podemos observar as mensagens que o Senhor transmitia ao profeta Zacarias através das visões. Então, você vai ter aí uma ideia de como ele queria chegar ao coração dos seus ouvintes a partir das visões que Zacarias tinha. São 8 visões que possui o livro de Zacarias. E 3, o povo estava desencorajado. A gente já viu esse perfil no profeta Ageu, eles estavam desestimulados, com a fé abalada após a saída do exílio. E o profeta, através das suas mensagens, se empenhou em incentivar o povo para que retomassem a fé em Deus e fossem salvos. É interessante que a ênfase que Ageu dá é no templo e na dinastia davídica. Zacarias se concentra na dinastia davídica, no rei pastor, daquele que haveria de se levantar para restaurar o reino de Davi, e esse rei seria diferenciado. Ele apresenta o rei pastor. Então, havia algumas preocupações a respeito dos governantes que agora governariam a nação. Então, de quem se assentaria no trono de Davi, e Zacarias se levanta como voz profética para trazer a mensagem do rei pastor. Resumindo a mensagem de Zacarias, primeiro ela é dividida em visões. A mensagem de Zacarias é apresentada por meio de 8 visões que se aplicam à realidade do povo. Na sua apostila, se eu não me engano, tem um quadro dessas 8 visões. Isso mesmo, tem aí. Tem um quadro na página 29 acerca de cada uma das visões e o significado delas. Na segunda característica das mensagens de Zacarias está acerca do jejum. Zacarias, na verdade, ele nos traz algumas lições acerca, no capítulo 7 especificamente, acerca do jejum que agrada a Deus. Eu sei que hoje existem muitas dúvidas por parte dos segmentos evangélicos acerca do jejum. Eu ouço muitas discussões acerca se o jejum é bíblico ou não, se o crente deve ou não deve fazer, entre muitas questões. Mas eu queria chamar a sua atenção acerca do ensinamento do jejum dentro da mensagem do profeta Zacarias. Terceira característica dentro da mensagem de Zacarias: a doutrina, um constante convite à obediência e submissão. Para Zacarias, a obediência e a submissão no livro são apresentadas como uma relação correta entre povo e Deus. Então, o que o povo deveria fazer diante de Deus?
se submeter e obedecer. Se eles quisessem ser abençoados e bem-sucedidos, eles deveriam se submeter à vontade de Deus através dos seus estatutos. Nesse inteirinho, eu queria passar agora o trabalhinho de pontinho. Então, eu queria que, baseado nisso, você viu que eu pouco falei acerca do jejum, então, eu queria que você, dentro do capítulo 7 de Zacarias, você destacasse, assim como você destacou lá atrás, algumas características lá atrás. Se eu não me engano, foi no profeta Joel. Não lembro agora o profeta. Mas em um profeta lá atrás, eu pedi que você destacasse algumas características. De igual forma que você vai destacar algumas lições aprendidas acerca do jejum em Zacarias. Então, você vai ver que lá no capítulo 7, lembrei, eu pedi para você destacar características acerca do dia do Senhor em Sofonias. Então, agora você vai destacar. Então, basta você ler o capítulo 7 e destacar. O jejum é isso, o jejum não é isso, o jejum é isso. Dentro do capítulo 7 de Zacarias, tá? Tem um bom estudo para esse fim. Enfim, chegamos ao profeta Malaquias. Tem uma imagem aí no fundo que você vai ler aí, o profeta da última hora. E nós vamos entender o porquê isso, né? Malaquias, ele é conhecido como profeta do culto. Ele é chamado de meu mensageiro. Por conta disso, alguns vão dizer que Malaquias era um pseudonome de Esdras, por conta do significado do seu nome, que ele não teria sido de fato, né, Malaquias que teria escrito esse livro, mas ele teria sido escrito pelo escriba Esdras, até porque alguns entendem ou reencontram, conseguem posicionar a mensagem de Malaquias dentro do contexto histórico de Esdras e Neemias. E aí, lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 1, diz: a palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, Malaquias, que significa meu mensageiro. Então, nesse sentido aí, alguns entendem que esse Malaquias era um pseudonome de um outro escritor que alguns acreditam ter sido o escriba Esdras. Malaquias e o seu tempo. Agora, diferentemente do profeta Ageu e Zacarias, que eram recém-repatriados, recém-chegados à terra, havia só uma década de que eles haviam voltado. Nós estamos agora aproximadamente 25, 30 anos após o retorno do cativeiro babilônico. Em contrapartida, do cativeiro babilônico, ele já era uma amarga lembrança dos antepassados, ele já havia passado. Alguns dizem que já tinha passado até um pouco mais de tempo, quem diga que já tinha passado 40, 50, até 70 anos, até a profecia de Malaquias. Nesse inteirinho, as reformas feitas por Neemias já haviam caído no esquecimento. Então, aquilo que Esdras e Neemias se propôs a fazer como reforma religiosa e aquele grande avivamento narrado em Neemias, capítulo 8, já faziam parte do passado e não tinham gerado frutos permanentes de transformação. Nós estamos aqui possivelmente na segunda ou terceira geração de ex-exilados, né, de pessoas que foram repatriadas, então possivelmente de pessoas que já nasceram na terra e que só tinham lembranças do cativeiro a respeito daquilo que os seus antepassados falavam. A rotina das cerimônias religiosas era mantida, porém sem entusiasmo algum, e era um tempo de extrema apatia espiritual. Queria ler com você esse comentário de Stanley Elizen, em Panorama do Antigo Testamento, quando ele fala a respeito desse tempo. Apesar do templo ter sido reconstruído em 516 a.C., e o sistema de culto ter sido restaurado de maneira digna por Esdras, e o muro ter sido reconstruído por Neemias, o estado espiritual dos judeus estava de novo em um nível muito baixo. O povo tinha deixado de dar o dízimo e, em consequência, as colheitas fracassaram. Os sacerdotes, vendo-se no desamparo, tornaram-se descuidados e indiferentes para com as suas funções no templo. A moral mostrava-se frouxa e havia frequentes contatos comprometedores com os pagãos circunvizinhos. Então, parece-me que toda aquela contribuição positiva do cativeiro agora estava se esvaindo pelas mãos
assim como água corrente, quando vai escorrendo entre os dedos. Então, tudo isso, tanto o povo, que não dava mais valor às coisas de Deus, quanto, por outro lado, os líderes religiosos, que deveriam puxar o povo uma obediência a Deus, motivá-los, estimulá-los, instruí-los, e, de igual forma, já estavam corrompidos e já estavam menosprezando as coisas de Deus. Algumas considerações a respeito de Malaquias. Primeiro que Henrietta Mears considera o livro de Malaquias a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. É muito interessante que quando você lê lá os últimos capítulos de Malaquias, Malaquias possui apenas 4 capítulos, mas quando você lê os últimos versículos, diz assim, Malaquias: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, quando você faz um estudo exegético a respeito de Malaquias, você vai ver que Malaquias faz uma profecia acerca da missão de João Batista. Então, ele é o intervalo, ele é a ponte histórica entre o Antigo e o Novo Testamento. E ele termina justamente fazendo uma profecia acerca de João Batista. Lembrando que, assim como Sidon Baxter vai dizer agora, Malaquias ele é o último profeta do Antigo Testamento antes que a voz da profecia se calasse num silêncio de 400 anos. Então, não levantou-se dentro desses 400 anos, conhecido como silêncio profético, nenhum profeta que falasse, assim diz o Senhor. Até que 400 anos depois se levanta João Batista com aquele traje peculiar, com aquela característica bem peculiar da sua natureza, vestindo pele de camelo, comendo mel e gafanhoto, vivendo pelo deserto, preparando o caminho do Senhor. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que a Bíblia vai dizer que muitos profetas operaram milagres, fizeram denúncias, anunciaram a graça de Deus. Em contrapartida, João Batista não opera nenhum milagre, mas o Senhor Jesus disse que homem nascido de mulher não houvera tal como João Batista, que ele seria o maior entre homens nascidos de mulher. Isso talvez nos leve a crer que a missão de João Batista ela foi de extrema importância, porque ele veio preparar o caminho do Senhor. E o que significa preparar o caminho do Senhor? Eu me lembro que há pouco tempo agora, o prefeito da nossa cidade veio até o complexo de condomínios que tem aqui no meu bairro. E eu me lembro que dias antes havia uma enorme cratera no meio da rua, do asfalto, e no momento em que foi para que essa autoridade viesse visitar esse complexo de condomínios para entregar as escrituras para os proprietários, eles rapidamente fizeram um revestimento dessa rua, capinaram, fizeram uma limpeza. Então, isso aí nos mostra, de forma bem simples, o que seria preparar o caminho. Então, mesmo hoje, 2020 anos depois, nós temos aí um preparo para o caminho de uma autoridade. Então, o que João veio fazer? Veio preparar o coração dos homens para a mensagem do Senhor Jesus. E ele chega com um discurso duro. Você vê que Malaquias termina com um discurso duro e João Batista, quando retoma a palavra profética, ele começa com um discurso duro e preparando o caminho, o coração dos homens para a mensagem do Senhor Jesus. Isaltino Gomes Filho descreve o tempo de Malaquias da seguinte forma: o período em que Malaquias profetiza é um período de esfrieza espiritual e de culto insincero. Há certo ritual, mas não há vida alguma. O culto que está sendo prestado agrada aos homens, mas conforme mostra o profeta, desagrada a Deus. Então, parece-me que eles voltam ao início. Lá no capítulo 1 de Isaías, quando Isaías se levanta para condenar o culto hipócrita. Agora, nós vamos ter, além de um culto hipócrita, nós vamos ter um culto desleixado, feito de qualquer maneira. A data da possível escrita do profeta Malaquias, 432 aproximadamente antes de Cristo.
visto que Malaquias trata dos mesmos problemas que Neemias enfrentou. Quais seriam esses problemas? O sacerdócio corrompido, a retenção dos dízimos e das ofertas e o casamento misto. Cremos, entretanto, que Malaquias profetizou logo depois do período de Neemias. No tempo de Malaquias, o templo já havia sido reconstruído, ou seja, então aqueles primeiros 25 anos iniciais já haviam se passado. O culto, entretanto, estava sendo oferecido de modo desleixado. Tanto o sacerdócio quanto o povo estavam em profunda letargia espiritual, em profunda apatia espiritual. O povo estava vivendo um grande ceticismo, estava deixando que as coisas temporais e as coisas dos afazeres diários fizessem parte ou tomassem a sua atenção. Né? Eles estavam céticos, sem fé, sem vigor, sem vida no oferecimento do culto ao Senhor. Cydal Baxter, nessa mesma linha, afirma que Malaquias profetizou depois dos dias de Neemias e suficientemente mais tarde para que se desenvolvesse as condições corruptas que ele pranteia e denuncia. Então, há quem consiga colocar a mensagem de Malaquias juntamente com a mensagem de Neemias. Em outro ponto, outro teólogo afirma que ele profetiza algum tempo depois da tentativa de reforma espiritual realizada por Neemias, por conta dos mesmos problemas que Malaquias enfrentou, serem os mesmos problemas que Neemias enfrentou no seu tempo. Stanley Elizen faz uma síntese da decadência espiritual denunciada por Malaquias. Conforme indicação de Malaquias, havia fortes sintomas de degeneração na fé que Israel tinha. Sua visão de Deus era quase deísta, ou seja, questionavam o seu amor, sua honra e grandeza, sua justiça, seu caráter. Essa visão deficiente a respeito do caráter de Deus produziu no povo de Deus uma atitude arrogante e fez com que as funções do templo fossem realizadas com enfado, o que insultava o Senhor ao invés de adorá-lo. Eu queria até fazer uma brincadeira à parte, dizendo que qualquer semelhança é mera coincidência com os dias atuais. Né? Quantos de nós vamos ao templo simplesmente para cumprir as nossas pseudo-obrigações? Eu espero que esse tempo esteja sendo um tempo pedagógico para ensinarmos a darmos valor às pequenas coisas, ao nosso trabalho, ao nosso tempo de comunhão, à nossa convivência. Né? Será que Deus está querendo falar alguma coisa conosco? Creio que sim. Além disso, dentro das corrupções do culto no tempo de Malaquias, havia a questão do dízimo, que não era dado de todo o coração. E as ofertas eram compostas de animais doentes e sem valor, o que ofendia até o mais simples governador, se por acaso recebesse esse presente, porque é a proposta da qual Deus faz para ele. Por que vocês não pegam esse cordeiro defeituoso e manchado e vão lá dar de presente ao governador? Em reação a isto, o Senhor disse que atiraria lixo ao rosto dos sacerdotes. Quando você lê essa passagem, você vai ver que Deus está falando que vai jogar excremento, lançar excremento no rosto dos sacerdotes. Excremento eram os dejetos dos animais. Então, para você entender a repulsa por parte de Deus, a indignação de Deus com relação ao culto que estava sendo prestado. Outro aspecto da corrupção desse tempo é com relação à moralidade. O resultado moral dessa religião desprezível foi o povo voltar-se para a feitiçaria, o adultério, o perjúrio, a fraude, a opressão do pobre. A discórdia familiar era frequente, por isso que o profeta vai dizer: converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, levando os casais a se divorciarem das esposas judias para se casarem com mulheres pagãs. E as condições eram tão mais que se fazia necessário a atuação de um Elias, quer dizer, de um profeta de pulso, para restaurar a paz familiar e evitar outra destruição do Senhor. É interessante perceber que quando você olha para o aspecto principal da missão de Elias, foi restaurar o culto ao Senhor. Então, Malaquias, ainda que como voz profética, ele diz que era necessário
um Elias para restaurar o culto ao Senhor, restaurar o altar de adoração, restaurar o local de proeminência na vida de Deus, da vida de Deus no meio do seu povo, no coração do seu povo. Então era necessário que alguém se levantasse para essa restauração. Algo muito interessante a respeito da mensagem de Malaquias é com relação ao estilo de Malaquias, que é um tanto singular, é um tanto peculiar, é bem particular da narrativa de Malaquias. Enquanto a maioria dos profetas preferiram um estilo de conferência ou de narrativa, Malaquias, por sua vez, usa um estilo de confronto poderoso, como se Deus estivesse chamando o seu povo para um confronto no tribunal. Era como se Deus estivesse se colocando no banco dos réus e estivesse chamando o seu povo para esse tribunal. E nessa audiência divina existem 3 expedientes: a afirmação, a interrogação e a refutação. Esse tipo de confronto é apresentado no livro, em 4 capítulos apenas, 8 vezes. Charles Feinberg diz que em cada passo, quando acusados de pecados, eles contradizem o Senhor e pedem prova dessas acusações, o que nos denota uma total arrogância por parte do povo, porque assim como Herbert Hoover argumenta, o povo se considerava inocente a respeito de tais acusações. Então, eles não eram culpados de tais acusações. Então, a gente vai ver alguns exemplos dessa afirmação, interrogação e refutação. Por exemplo, em Malaquias, capítulo 1, versículo 2, Deus afirma: eu vos tenho amado, diz o Senhor. E aí o povo interroga: mas vós dizeis, em que nos tem amado? E aí Deus vai fazer a sua defesa. Eu não coloquei o texto, mas você pode seguir na narrativa da leitura da sua Bíblia. Malaquias 1,6, um outro exemplo. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus faz a pergunta. Agora vem a resposta, né? Deus faz a afirmação e agora vem a resposta. E vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então, é claro a evidência de que eles se achavam inocentes diante de tais acusações. E de forma arrogante, eles refutavam essas acusações. Versículo 7 do capítulo 1. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Outro exemplo, desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, em todas essas afirmações, interrogação e refutação, você vai ver aí uma declaração por parte de Deus, uma interrogação, né, do povo, quando eles refutam essas acusações, e a explicação de Deus mostrando de forma pedagógica em que o povo estava deixando de amá-lo, em que o povo estava deixando de honrá-lo, em que o povo estava profanando o seu nome, em que o povo estava roubando o Senhor. Então, ele vai trazendo esses aspectos. Então, a leitura de Malaquias, além de ser uma leitura rápida, ela é uma leitura gostosa, porque nos dá essa ideia de um diálogo. A gente já viu um profeta que trabalha a questão do diálogo, que era Abacuque, mas, em contrapartida, Abacuque interroga Deus. Aqui, Malaquias agora apresenta Deus interrogando o povo e dando a oportunidade do povo fazer o mesmo com Deus. Então, ali há um diálogo, há uma sentença. Então, é muito interessante perceber esse perfil na mensagem de Malaquias. Na sua apostila aí tem um resumo a respeito do profeta, da mensagem do profeta, página 30, que é a última página da sua apostila. E, dado esse momento, eu queria passar esse trabalhinho de pontinho. De acordo com o estudo do livro do profeta Malaquias, quais são as características do culto que agrada a Deus segundo o profeta? A gente viu que Malaquias é o profeta do culto.
né, do culto, ou melhor, do culto que agrada a Deus. Porque parece que o problema não era que eles não cultuavam a Deus, era o problema que eles estavam cultuando a Deus de forma errada. Então, quando você faz a leitura do livro de Malaquias, quais características você pode destacar dentro da mensagem de Malaquias a respeito do verdadeiro culto ao Senhor? Né? Então, do que agrada a Deus? Qual é o culto que agrada a Deus? Quais são essas características? Então, você vai tentar destacar. Quero dar uma pista aí, uma dica. Você pode caminhar por entre as afirmações e refutação, e basicamente você vai entender ali que tipo de culto agrada ao Senhor. E eu queria desejar a você um ótimo final de semana na presença do Senhor Jesus, agradecer a sua atenção e dizer que vocês permaneçam firmes e constantes na obra do Senhor, entendendo e se agarrando na promessa de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor vai honrar os seus esforços, a sua dedicação, eu creio nisso. Então, permaneçam firmes. Eu quero estar com vocês daqui a 2 anos, subindo lá na plataforma do culto, lá, adorando ao Senhor, porque vocês venceram e vocês vão se formar. Eu quero estar com cada um de vocês nesse dia especial. Deus nos permita isso. O Senhor nos permita, se o Senhor assim o quiser. Quero deixar também aqui a possibilidade de qualquer momento, em qualquer um dos nossos canais de comunicação, WhatsApp, via e-mail, via o Google Sala de Aula, pode me acionar, me perguntar, tirar dúvidas. Eu estou à disposição de qualquer um que queira tirar qualquer dúvida a respeito da lição. No demais, tenham todos um ótimo final de semana na presença do Senhor Jesus. Deus os abençoe.